Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do Eterno. Eu vou ler aqui no livro de Levítico, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra, as ofertas de manjares. Versículo 1. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, aquela farinha mais fina do trigo, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: contexto da palavra, a lei da oferta de manjares, versículo 14. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão oferecerá perante o Senhor, diante do altar. O versículo 2 do capítulo 2 de Levítico: e trará aos filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, que é aquela farinha mais fina do trigo, e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é um cheiro suave ao Senhor. No livro de Levítico, do capítulo 2, do versículo 9, o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial e queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 4, lá está escrito assim: o contexto da palavra Centurião e Cornélio. O versículo 4. Qual, fechando os olhos nele, muito atemorizado, e diz: que é, Senhor? E disse ele: as tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante do Eterno. O versículo 3 do capítulo 2 de Levítico: o que sobejar, o que sobrar da oferta de manjares, será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima, é de oferta queimada ao Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 37, escrito está: 7 dias farás expiação pelo altar, e santificarás. O altar será santíssimo. Tudo que tocar ao altar será santo. Que benção! O versículo 4 do capítulo 2 de Levítico: quando oferecer oferta de manjares cozida no forno, será de bolo, asmo, de flor de farinha, aquela farinha mais fina do trigo, amassada com azeite, e coscorões, asmo, untado com azeite, mas é sem fermento. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 2, diz assim, o contexto da palavra: o sacrifício, a cerimônia da consagração. O versículo 2:
E o pão asmo e o bolo asmo, amassado com azeite e coscurões, asmo untado com azeite, com flor de farinha, aquela farinha mais fina do trigo. Pão asmo e sem fermento. O versículo 5 do capítulo 2 de Levítico: se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçarola, será da flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, o fermento amassado com azeite. O versículo 6: pedaços e partirá sobre ela, deitará azeite, oferta de manjares. O versículo 7: se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, faz-se a da flor de farinha, aquela farinha mais fina com azeite. Versículo 8: então trará a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual ele levará ao altar. Versículo 9: e o sacerdote tomará daquela oferta de manjar o seu memorial e queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 18, disse lá assim: assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, é uma oferta queimada ao Senhor. O versículo 10 do capítulo 2 de Levítico: e os que sobrar da oferta de manjares será de Arão, de seus filhos, é coisa santíssima, é oferta que é queimada ao Senhor. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 3: o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima, de oferta queimada ao Senhor. O versículo 11 do capítulo 2 de Levítico: nenhuma oferta de manjares que oferecer ao Senhor se fará com fermento. Por quê? De nenhum fermento e nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 17: levedado não se considerará a sua porção, é que ele dei das minhas ofertas queimada, é coisa santíssima, é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. No livro de São Mateus, capítulo 16, do versículo 12, está escrito lá assim: então compreenderam que disseram que se guardasse dos fermentos do pão, mas da doutrina dos fariseus. Vou ler mais uma vez o capítulo 16, versículo 12, do Evangelho de São Mateus. Então compreenderam que não disseram que
se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O fermento era os fariseus. O versículo 12 do capítulo 2 de Levítico: dele oferecerei ao Senhor, por oferta das primícias, porém sobre ao altar, e não subirão por cheiro suave. No livro de Êxodo, capítulo 22, do versículo 29, está escrito lá assim: as tuas primícias, os teus licores, não retardará o primogênito, de teus filhos me dará. O versículo 13 do capítulo 2 de Levítico: e toda oferta dos teus manjares salgará com sal, e não deixará faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu eterno. Em toda a tua oferta oferecerá sal. No livro de Número, capítulo 18, versículo 19, está escrito assim: todas as ofertas alçadas da santidade que os filhos de Israel oferecer ao Senhor, tenho dado a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor. É para ti e para a tua semente contigo. No Evangelho de São Marcos, capítulo 9, e versículo 49, está escrito lá assim: porque cada um será salgado com fogo, cada sacrifício será salgado com sal. O versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insusso, com que adubarei? Tende sal em vós mesmos, e a paz um com os outros. O versículo 14 do capítulo 2 de Levítico: e se oferecer ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerá a oferta de manjares das tuas primícias, de espiga verde tostada ao fogo, isto é, do grão trilhado de espiga verde cheias. No livro de Levítico, capítulo 23, e versículo 10, está escrito lá assim: contexto a palavra as primícias. Versículo 9: falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 10: fala os filhos de Israel e diz eles: quando o verde entrado na terra que vós hei de dar, cegarde a sua cega, então trarei um molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote. O versículo 15 do capítulo 2 de Levítico: sobre ela deitará azeite,
e porá sobre ela incenso. Oferta é de manjares. No livro de Levítico, capítulo 2, do versículo 1, contexto a palavras, oferta de manjares. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, a farinha mais fina do trigo, e deitará azeite e porá o incenso sobre ela. O versículo 16 do capítulo 2 de Levítico, para terminar. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão telhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. É oferta queimada, é ao Senhor. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: E trará os filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, e do seu azeite, e com tudo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. É oferta queimada, é de cheiro suave ao Senhor. Este foi o livro de Levítico, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Fique a todos com a paz. Até o próximo vídeo, se o Eterno quiser.